O Casagrande relata com o Gilvan no livro sobre essa característica do ser humano, que é quando você vive uma experiência muito forte, uma emoção, uma adrenalina, no caso, ser ídolo do Corinthians, do futebol brasileiro, jogar uma Copa do Mundo, jogar no Flamengo, no São Paulo. Quando aquilo acaba, você quer algo que substitua aquela sensação. E aí eu pensei muito em Satisfaction, quando eu li esse trecho do livro. Eu acho que esse é o maior problema eu acho que toda a área, mas o jogador de futebol passa quando ele para de jogar. A adrenalina dos jogos, a adrenalina do treinamento, o prazer de você fazer um gol no estádio lotado, ele é insubstituível. Você pode arrumar outros prazeres na sua vida que sejam tão gostosos como aquele, mas não dá para você tapar. Eu acho que um dos erros do ser humano, no geral, é isso. Quando você tem um vazio dentro de você, as pessoas sempre procuram, a maioria das pessoas procuram tapar esse vazio, arrumar outra coisa, arrumar alguma coisa para compor esse vazio que você tem. E na realidade você tem que lidar com esse vazio e arrumar outra coisa que te dê prazer, né? E eu acho que o maior problema do jogador de futebol, principalmente, é esse. Tentar lidar com o vazio que você termina. Eu fiquei pensando, uma coisa que eu me lembrei, quando o Ronaldo parou de jogar, o Ronaldo Fenômeno, e eu fiz o Arena, nós conversamos sobre esse assunto, eu pensei numa coisa, e falei inclusive na época. Você pensa o vazio que o jogador tem, ou o prazer que o Ronaldo tem em ter feito 2 gols numa final de Copa do Mundo contra a Alemanha. Como que você vai substituir um vazio daquele? Quer dizer, não dá para você substituir, você tem que lidar com aquele vazio que você não vai fazer mais e arrumar outras coisas como ele vem fazendo. Eu acho que o Ronaldo vem lidando muito bem com a aposentadoria de jogador de futebol, que ele está arrumando outras coisas que dê prazer para ele. Casão, e é por isso que a gente sonoriza imagens de você jogando pelo Corinthians no comecinho da carreira com Satisfaction. Porque eu imagino que você começar a sua carreira de jogador profissional no clube do qual você era torcedor, seu pai, isso está contado no livro, né? Seu pai torcedor, vi uma entrevista sua na Marília Gabriela, fantástica, você contando que seu pai te levou para ver o Rivelino. Primeiro jogo que eu fui ver, primeira vez que eu fui no estádio de futebol foi em 1970, foi o primeiro jogo do Corinthians depois da Copa do Mundo, depois que o Brasil tinha sido campeão. Ia voltar o Rivelino e o Ado a jogar. O Rivelino não jogou aquele jogo, deu a volta olímpica no estádio e tal, cumprimentou a torcida e o Ado jogou. Foi a primeira vez que eu fui no estádio de futebol. Cara, então assim, aí você, corintiano, filho de um corintiano fanático, que ia ver o jogo, de repente você é jogador do Corinthians. É um negócio assim, uma ebulição, né? É muito louco, né? Você vivenciando aquilo, você vivenciando, você nem percebe muito a importância do que você está fazendo, do que está acontecendo, do fato que está acontecendo com você. Hoje em dia, quando eu vejo essas imagens que você mostrou aí, eu tenho alguns DVDs em casa que eu fico olhando e falo, porra, caramba, eu me sinto realizado, entendeu? Eu me sinto realizado pelo seguinte, por ter jogado no time que eu comecei a jogar, terminei de jogar, parei minha carreira no time que eu torcia de garoto, fui campeão pelo time que eu torcia de garoto, vivi os 23 anos, ou grande parte dos 23 anos, sem que o clube fosse campeão, né? Ficava naquela de garoto, eu via as piadinhas dos amiguinhos da escola, você nunca viu o seu time ser campeão, não sei o quê. Eu via muito essas histórias, e de repente você vira jogador e joga naquele time, é campeão por aquele time, participa de um processo muito interessante e histórico, né? Dentro do futebol, que foi a democracia corintiana. Tudo aconteceu tudo acontecendo ao mesmo tempo. Quando eu vejo hoje, eu vejo o peso, o tamanho da importância das coisas que aconteceram comigo, né? Particularmente. Mas na hora que você está vivenciando, não. Na hora que você está vivenciando ali, você está jogando, você está fazendo gol, você está colocando a camisa. Você não tem muita noção do que está acontecendo. Você tinha quantos anos em 82? Seu primeiro jogo no time profissional é 82, não é? No Corinthians? Eu fui emprestado para a Caldense em 81, fiquei 1 ano em Poços de Caldas. Eu me profissionalizei lá. O primeiro jogo que eu fiz no Corinthians, eu tinha 18 anos. 18 anos. Foi a estreia contra o Guará, que eu fiz 4 gols. 4 gols numa estreia.